Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. E não apenas você que nos acompanha aqui pela televisão, mas, obviamente, para você que nos acompanha em qualquer lugar, em qualquer momento, aonde você estiver, o Vejam Só te acompanha. E por isso, seja muito bem-vindo para mais uma edição preparada com muito carinho para você. Daqui a pouquinho eu vou falar das novidades. O Vejam Só está em todas as plataformas. Você vai nos encontrar. Não tem mais desculpa agora, hein? Vejam Só está onde você conseguir acessar. Nós vamos estar por lá para levar até você sempre muito conteúdo e, obviamente, um programa sempre preparado com muito carinho e dedicação para que seja bênção na sua vida, na vida da sua família e na vida daqueles que você vai compartilhar o conteúdo também, certo? Levando, obviamente, a você reflexão, a pensar a partir das escrituras sagradas, para instigar você ao estudo, à leitura, à pesquisa, para que você, então, consiga trazer as suas respostas às perguntas que nós colocamos todos os dias por aqui, tá bom? Inclusive, já vou deixar aqui também o meu perfil no Instagram, @zeca_pereira. Quer falar mais sobre o programa? Quer bater um papo, trocar ideia sobre teologia, sobre comunicação, sobre a vida? Vai lá que a gente bate um papo, conversa. Eu lá também consigo responder as perguntas que nós colocamos aqui e a gente vai interagindo por lá. Seja muito bem-vindo, recebo muita mensagem, sempre com muito carinho de todo mundo que acompanha o programa, tá bom? Vai ser muito legal poder dividir e conversar um pouquinho com você também. Nós vamos fazer o seguinte, vou apresentar os meus convidados, na sequência, matéria de abertura e ela vai apresentar o tema que nós iremos debater na noite de hoje, um tema que com certeza vai te levar a reflexão muito interessante, obviamente que já foi temática aqui do Vejam Só em outras oportunidades, mas é um assunto que sempre precisa ser retomado, afinal de contas, estamos longe de um entendimento sobre essa questão, tá bom? Com muita alegria que o Vejam Só já é internacional, porque a nossa audiência é internacional, mas ultimamente nós estamos também com participações internacionais aqui no programa. E hoje o Vejam Só recebe o pastor Gease Costa, ele que é ministro da Igreja Batista de Villiers-le-Bel, na região parisiense, a 17 quilômetros a norte de Paris, na França. Como é? Villiers? Villiers-le-Bel. Villiers-le-Bel. Meu francês está meio enferrujado. Não, mas tá indo bem. Porque eu não estou praticando. Mas é bom você anotar aí, igual o dia que você está passando lá na França, em Paris, você já tem um lugar para congregar lá também. Pastor, obrigado, viu, por atender o nosso convite. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Prazer é meu estar aqui, agradeço o convite que foi feito. Desejo uma boa noite a todos. E espero que esse encontro seja, pelo menos, esclarecedor, possa ajudar as pessoas que já têm suas convicções a afirmarem suas convicções, ou quem sabe, quem não está seguro, possa ter aqui oportunidade de ficar um pouco mais seguro em relação a esse elemento da teologia bíblica. Com certeza. Pastor, é padrão a gente passar aqui os endereços da igreja, como no caso do irmão, a igreja lá na França, às vezes fica um pouquinho fora de mão, mas só para a gente introduzir, como é que o irmão foi parar lá? É uma missão brasileira lá na França? Tem uma organização missionária que ela faz a ponte entre pastores brasileiros e igrejas em países de língua francesa. Ultimamente, nós temos trabalhado mais na França, mas a ideia é França, Suíça, Bélgica, onde tem língua francesa. E, enfim, um amigo meu falou para mim do contexto religioso na França e, a partir dessa conversa, eu fiz contato com essa missão chamada A Cruz Huguenote, em homenagem aos huguenotes franceses. Enfim, a partir desse contato, a gente foi linkado com uma igreja na França que estava precisando de um apoio pastoral e eu estou lá na França desde novembro de 2014. Vai fazer 8 anos agora, em novembro. Que bênção. Inclusive, é óbvio que a agenda do irmão é mais corrida aqui nas visitas ao Brasil, mas depois a gente poderia até bolar um programa, também uma conversa sobre essa questão do cristianismo na Europa e na França. Os franceses, os huguenotes, que o pastor citou aqui, tem um episódio marcante na nossa história brasileira, a tragédia da Guanabara, onde os protestantes foram mortos por professarem a sua fé.
muito legal, muito bacana e que mostra realmente essa diferença, né? Eles enviavam. Exatamente. Agora nós que estamos mandando de volta para lá, né? Mas eu preciso dizer que eu, além da missão A Cruz do Huguenote, eu também represento outras duas missões cristãs. Uma é chamada Missão Evangélica Operação Redenção, que eu represento na França, mas ela hoje concentra seus esforços na evangelização da comunidade ribeirinha, no Vale do Rio Juruá, no Acre, trabalho de evangelização e assistência social também. E também representa a Missão Sim, Sim Brasil, mas a Missão Sim já é uma missão internacional, está em mais de 70 países no mundo, baseada nos Estados Unidos. Eu represento também a Missão Sim na França. Muito legal, muito bacana. Deus continue abençoando, meu irmão, seu ministério. Obrigado pelo carinho. Vai poder, obviamente, nos ajudar nessa caminhada. E os contatos do pastor vão aparecer aí durante o programa, mas eles estarão à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram. Então, acessa lá, vai estar tudo lá direitinho para você. Você com calma, sem correria, vai lá, acessa. Pode fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, conhecer, obviamente, o ministério do irmão também, tá certo? E o Vejam Só recebe nesta oportunidade o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Ricardo, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. É muito bom estar aqui, muito boa noite a você que nos assiste, muito boa noite também a Jazia, o âncora. Hoje nós vamos discutir um assunto que em teologia é clássico, mas como foi dito aqui, é sempre uma maneira melhor de ver as coisas, porque cada vez que você assiste com outras pessoas diferentes, você joga mais luz a esse tema que é tão instigante, é por isso que nós estamos aqui esta noite. Muito bacana, pastor Ricardo. Vou pedir para o irmão passar as informações da igreja que o irmão pastoreia, por favor. Muito bem. Eu pastorei a primeira igreja presbiteriana em Itaquaquecetuba, do Grande São Paulo, mais próximo à Zona Leste. Nós temos o canal no IPB Itaquá e também nós temos o nosso Instagram, Fukuzawa 2022. Então, qualquer dúvida, pergunta, questionamentos, você pode enviar para nós, que a gente vai estar respondendo assim que possível. Muito bacana. Os contatos também do reverendo Ricardo à sua disposição no nosso perfil do Instagram. Passa por lá, está tudo lá ajeitadinho, para você não se perder e poder localizar os nossos convidados, tá bom? Antes da matéria, deixa eu só reforçar aqui a nossa parceria com a Garbo. E se você que me assiste quer dar uma repaginada no seu visual, quer ficar elegante, bonito, procure pela Garbo. Depois que a Garbo entrou aqui no Vejam Só, nosso estilo é outro. Então, você que precisa, de repente tem algum evento importante ou quer mudar o seu jeito de se comunicar, garbo.com.br. Acessa lá o site, vai conhecer todo o portfólio da empresa e encontrar os endereços das lojas físicas. Chega na loja e fala o seguinte: eu vi lá no Vejam Só. E aí você vai ativar um baita desconto. Vai ficar bonito, elegante e vai economizar. É o combo perfeito, tá certo? Então procure pela Garbo, que eles vão te ajudar aí nessa repaginada do seu visual, tá bom? Vamos rodar então a nossa matéria de abertura. Na sequência a gente volta com as primeiras observações dos nossos convidados. Vejam só. Popularmente, livre-arbítrio é entendido como a possibilidade do homem de fazer escolhas de forma livre, ou seja, o homem pode fazer o que quiser e isso o tornaria livre de qualquer influência. Quem nunca ouviu falar em livre-arbítrio? Se por livre-arbítrio se entende que Deus dê aos humanos a oportunidade de fazer escolhas que realmente afetam o seu destino, então sim, os seres humanos têm um livre-arbítrio. No entanto, o livre-arbítrio, para alguns estudiosos, não significa que a humanidade possa fazer qualquer coisa que lhe agrade. Nossas escolhas são limitadas ao que esteja em sintonia com a nossa natureza. Por exemplo, um homem não pode escolher tornar-se justo. Sua natureza pecaminosa o impede de cancelar a sua culpa. Assim, o livre-arbítrio é limitado pela natureza. Vamos colocar um versículo bíblico para nos ajudar nesse questionamento. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, será que somos verdadeiramente livres nas escolhas que fazemos? Se Deus é soberano sobre todas as coisas, não será isso injusto? Se Deus manda em tudo, como é que Ele pode nos responsabilizar pelas escolhas que fazemos? Fique ligado, o Vejam Só de hoje está apenas começando. É isso aí, o arbítrio do homem. Quantas vezes nós já tratamos do assunto aqui no Vejam Só? Será que ele tem realmente alguma participação
nesse projeto, nesse plano de salvação. E obviamente que nós vamos tentar definir esses conceitos durante toda a nossa caminhada. Mas, bom, nós vamos começar com a resposta pergunta-tema. Pastor Geazi, vou começar com o irmão. Como é que o irmão responde o tema de hoje do programa? O arbítrio do homem pode influenciar na salvação? Eu entendo que sim. Eu entendo que o arbítrio do homem pode influenciar na salvação. Embora isso não mude o fato de que Deus é soberano. Mas eu entendo que sim. Ele pode exercer, né, alguma influência nisso. Reverendo Ricardo, o arbítrio do homem pode influenciar na sua salvação? Nós entendemos que não. A Igreja Presbiteriana, tradição calvinista, entende que, entendendo a salvação como algo pontual, o homem não pode ter nenhum tipo de agência nisso. Tanto é que nós somos conhecidos por sermos monergistas. Nós cremos que apenas a salvação vem de Deus e somente dele. O homem é agente passivo disso. Boa. Deixa eu abrir a oportunidade para você que nos assiste participar e responder também a nossa pergunta, tá bom? Para você interagir com o programa. Aí, na sequência, nós vamos aqui em algumas definições dos termos que nós vamos aprofundar durante a nossa conversa. @programa Vejam Só. Acesse o nosso perfil do Instagram, que lá você vai localizar todas as maneiras de interagir com o Vejam Só. Temas que nós vamos abordar, convidados que nós vamos receber, os contatos, as enquetes, tudo lá para você. E a enquete que nós colocamos para o programa de hoje foi a seguinte: o homem exerce alguma influência no projeto da salvação? Duas opções, sim e não. Escolha uma delas, vote. Na postagem seguinte você justifica. Exerce por conta disso, disso e disso. Não exerce por conta daquilo e daquilo outro. Coloque as suas observações, dê o seu ponto de vista. Nós vamos pegar algumas delas e os meus convidados vão tecer algumas observações em cima da sua opinião também, tá bom? Então vai lá e participe. Deixa eu só aproveitar o momento, já que a gente falou aqui do Instagram. O Vejam Só tá no Instagram, no Facebook e no YouTube. Inclusive, no YouTube, nós estamos retomando o nosso canal oficial do Vejam Só lá no YouTube. Então, você já encontra lá vídeos novos e em breve nós vamos colocar alguns programas mais antigos que a galera sempre pede para assistir. Então, vai lá, acessa lá, em qualquer rede social, programa Vejam Só, e você vai nos localizar. Se você não segue a nossa página, se você não curte, ative tudo lá para você ser informado, porque é o seguinte: agora nós vamos transmitir ao vivo as nossas gravações nestas plataformas. Exatamente, nas três: YouTube, Facebook e Instagram. O pessoal reclama, o Vejam Só passa tarde, eu não consigo assistir. Então a nossa gravação será transmitida ao vivo. E lá, obviamente, nas redes sociais, você vai ficar sabendo direitinho os dias e horários em que essas transmissões irão acontecer, tá bom? Então fique lá, ative sininho, notificação, faz tudo lá para você receber as informações, tá bom? E além disso, o Vejam Só também está disponível em todas as plataformas de áudio. É isso mesmo, para você que gosta de ouvindo, de repente no caminho até o trabalho ou dirigindo, o Vejam Só está em todas. Procure lá também nessas plataformas e você vai localizar o nosso conteúdo. Aí você pode ir ouvindo o Vejam Só no metrô, dirigindo, onde você estiver, você consegue se conectar também com o programa. Aproveita e compartilha para todo mundo essas novidades, tá bom? Para a gente poder bombar e, obviamente, facilitar a divulgação desse conteúdo, para que mais pessoas cheguem a esse conhecimento e se interessem, obviamente, pelo estudo da Palavra de Deus e da teologia também, tá bom? É isso. São os recados aí, tem muito lugar para você nos acessar agora, tá bom? Pastor Geazi, eu quero começar com o irmão com a definição dos termos. Quando a gente fala arbítrio, no que o irmão está pensando? É a capacidade de decidir. O livre arbítrio, ele tem liberdade para decidir. Sim ou não, etc. Então, eu creio no livre arbítrio. Eu creio que Deus dotou ao homem, isso para mim é a manifestação da graça dele, a gente pode pensar sobre isso depois, o homem dessa capacidade de decidir. Então, o arbítrio é... Isso para todo homem, todo ser humano é dotado do livre-arbítrio na sua concepção? Sim, dentro desse conceito que eu aceito, sim, todo homem é dotado de livre-arbítrio e justamente por isso o homem ele é responsabilizado pelo seu destino.
Quer dizer, qual vai ser o destino dele, final, definitivo, eterno, usando esse termo, é responsabilidade dele. Então, Deus dotou o homem dessa capacidade de decidir. Sim, de ter essa decisão e ser responsabilizado por ela. Sim. Boa. Porque, só para complementar, claro, por favor. Até entrando num aspecto moral do conceito do arbítrio, uma das coisas que, entre tantas outras, que me fazem entender dessa forma, tem esse conceito moral. Quer dizer, se o homem não é dotado do livre-arbítrio, em tese, Deus seria responsabilizado pela decisão dele. Se ele tomou a decisão errada, foi Deus quem tomou essa decisão. Quer dizer, e do ponto de vista moral, e mesmo que eu considero biblicamente, eu entendo absolutamente diferente. Deus planejou caminhos, planejou destinos, planejou uma vida, e o homem tem essa capacidade vinda dele mesmo, manifestação da graça, de decidir isso. Sim, de tomar essas decisões. Reverendo Ricardo, vou pedir para o irmão também traçar aqui para a gente as suas definições, né? De arbítrio, o que o irmão entende quando utiliza esse termo, e, obviamente, depois se o irmão acredita nessa liberdade de arbítrio do homem. Tá certo. Sob nossa definição de arbítrio, ou livre-arbítrio, precisamos lembrar que essa palavra livre-arbítrio não ajuda muito porque é um conceito teológico já de data há séculos. E a gente não usa isso com muita frequência. Por exemplo, a gente não usa no mercado comprar um Danone, vou usar o meu livre-arbítrio para comprar alguma coisa, a gente não usa isso. Então, eu acredito que nos ajuda a entender esse conceito teológico quando pensamos na figura de juiz. Porque, por exemplo, um juiz, quando ele está presidindo um tribunal, ele não pode julgar certas pessoas porque ele pode ter o seu juízo em suspensão. Então, isso é muito natural. Ou seja, ele demonstra que está sendo influenciado por alguma coisa. Então, o seu juízo está sendo prejudicado. A ideia aqui do termo livre-arbítrio é perguntar se o homem tem algum tipo de influência. Então, o conceito de livre-arbítrio, que você depois pode buscar na Confissão de Fé de Westminster, trata do livre-arbítrio mais relacionado à pessoa humana. Os presbiterianos olham para essa pergunta, quando perguntam para ele o que você acredita no livre-arbítrio, eles vão responder, como eu estou respondendo com outra pergunta, de que humanidade estamos falando? Nós não temos apenas uma única humanidade tratada em toda a Bíblia. Nós temos uma humanidade boa, criada boa por Deus, Gênesis 1, 31, viu Deus que tudo era muito bom, o homem estava incluído, o homem foi criado bom. Depois nós temos uma humanidade caída, que caiu em Adão, o homem é um ser caído. Nós temos versículos bíblicos que tratam sobre isso, o clássico Romanos capítulo 3, que diz que ninguém pode fazer o bem. Depois nós temos um homem regenerado em Cristo, a nova regeneração. A primeira epístola de Pedro fala acerca disso, dizendo que os cristãos tinham recebido a palavra de Deus e sido regenerados por ela. E nós temos a nova humanidade recriada segundo Cristo, que é a nova humanidade que não pecará mais, a qual Cristo são as primícias, conforme 1 Coríntios, no capítulo 15. Enfim, quando se pergunta em livre-arbítrio, nós dizemos o livre-arbítrio ele é a livre isenção. Entretanto, ela não funcionou de igual forma para essas quatro humanidades. A gente pode dizer que liberdade mesmo só na criação? Depois de Adão perdeu isso? Isso. No que toca a liberdade, como escolher algo sem influência alguma, aconteceu apenas no Jardim do Éden. Em Adão. Nos outros tópicos, inclusive naqueles regenerados por Cristo, não tem uma restauração da liberdade do arbítrio. Existe uma liberdade de agência, aí tem o teólogo Charles Hodge que irá forjar esse tipo de conceito. Eu sou um agente livre, mas mesmo assim, essa liberdade, eu estou preso às influências de pecado, porque Paulo, inclusive nas epístolas paulinas, diz, eu sou o principal dos pecadores. Romanos 7 vai falar muito. Fala acerca disso. Então, ainda que somos cristãos, ainda há uma influência pecaminosa em nós, prova disso. Essa dificuldade em nossas escolhas. Não escolhemos sempre o bem que queremos. Sim. O irmão faz alguma divisão dessa questão? Do tipo, Adão tinha um livre-arbítrio pleno, o homem sofre com alguma influência? No seu pensamento teológico, tem alguma dessas divisões, pastor? Não, porque eu não vejo um fundamento bíblico claro para isso. Por exemplo, em Deuteronômio 30, 19 e 20, Deus fala para o povo, isso já pós-Adão.
Pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Ou seja, ele é facultado ao povo, a capacidade de escolher. Então, assim, eu não vejo de uma forma clara na Bíblia essa fase. Antes de Adão havia essa liberdade de escolher, depois de Adão não há essa liberdade de escolher. O que eu vejo é que Deus dotou o ser humano dessa capacidade, ele escolheu errado e sofreu as consequências disso. Mas Deus, já vendo essa realidade futura, a possibilidade disso, mesmo antes do homem existir, já havia traçado um caminho para recuperar o homem que poderia cair em função de sua decisão, que foi Jesus. Inclusive, o texto bíblico é claro quanto a isso, que Jesus fazia parte do plano de Deus antes do homem existir, e ele veio no momento adequado, né, na plenitude dos tempos, que Paulo fala na carta aos Romanos, etc. Enfim, eu não consigo... Para mim, o que separa o ser humano é a fase antes e depois da queda. Mas mesmo após a queda, o homem foi dotado de capacidade de escolher. A relação entre Deus e o povo de Israel, por exemplo, quando Deus escolhia um rei, escolhia um líder, era sempre numa questão condicional. Se você se decidir por me obedecer, você vai ser bem-sucedido. Se você se decidir por não me obedecer, você vai sofrer as consequências disso. Ou seja, era sempre facultada à pessoa, mesmo no período pós-adâmico, vamos dizer assim, essa possibilidade de decidir, de escolher, etc. Agora, mesmo regenerado por Cristo, ele tem a liberdade de tomar decisões pontuais. Isso não tem a ver, e aí é o ponto que eu discordo de Armínio, né? As pessoas perguntam, você é arminiano ou você é calvinista? E tem um amigo meu que fala assim, só tem esses dois, né? Porque o ponto do Armínio que eu discordo é a fragilidade do conceito dele em relação à salvação. Eu não creio que se perca a salvação. Nesse ponto eu concordo com Calvino. Uma vez salvo, sempre salvo. Mas a capacidade de escolha, o arbítrio, vamos usar esse termo que é o tema do programa, ela interfere antes da decisão. Uma vez decidido em favor de Cristo, a salvação ela é determinante. Ela é determinada, no meu ponto de vista, como algo cabal e que isso não se muda. Mas estar nesse caminho da salvação que não se muda ou da perdição, isso aí é facultado ao indivíduo essa capacidade de escolha. Só para concluir a minha pergunta, então é isso. Eu não vejo... Existem essas fases, ok? Mas isso não muda o fato de que o ser humano é dotado da capacidade de escolher. Sim. Depois a gente pode até voltar lá no texto de Romanos 7 para o irmão comentar também. Sim. Mas eu quero ouvir do reverendo Ricardo antes essas relações que o pastor Geazi pontuou aqui, principalmente de Deus com o povo. Citou ali Deuteronômio, os juízes, os reis, né? Se fizer isso, vai ser abençoado, se escolher o outro lado. Como é que essa questão entra, então, no seu pensamento teológico, reverendo Ricardo? Por favor. Muito boa pergunta. Nós entendemos isso como uma vocação geral. Deus, ele como Pai universal da humanidade, eu estou usando essa palavra, Pai universal, com a paternidade universal de Deus, Deus como originador de toda a humanidade. Não estou dizendo que toda a humanidade é salva, não sou universalista, mas eu estou usando o recurso que o apóstolo Paulo utilizou lá em Atos capítulo 17 a falar no Areópago. A questão é o seguinte, Deus como o Criador, ele deseja que as pessoas estejam sensíveis à sua voz. Então, não apenas esse texto de Deuteronômio que citou, mas há outros textos até bastante mais eloquentes, por assim dizer, como Mateus capítulo 11, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Nós entendemos teologicamente... Jesus, quando fala que queria, como a galinha, né, com as asas, cobri-los, e eles não quiseram também. Exatamente. Né? Então, há uma sinceridade e genuinidade em Deus em fazer essa proclamação, porque essa proclamação, ela irá alcançar ouvidos que são aqueles que sentirão-se atraídos pelo Senhor, que são os seus eleitos, e aí a vocação geral, para esses será a vocação eficaz. Então, estas falas de Deus, esses discursos de Deus que apelam ao bom senso, apelam para tê-lo como seu Deus, eles vão cumprir o seu propósito. Não cumprirão a todos. Todos nós sabemos que há um inferno e há uma humanidade caída que é rebelde à voz de Deus. Então, nós entendemos que há genuinidade
no ato de fala de Deus. Deus está sendo genuíno, sincero e honesto no seu apelo. O seu apelo irá encontrar ouvidos que darão aceno a esse discurso e vão aderir a ele. E esse discurso também ele serve para condenar aqueles que serão condenados, para demonstrar que eles não receberam. Então, não há apenas uma questão de moralidade, mas há um olhar escatológico também dentro dessa questão. Dentro da perspectiva, boa. No texto de Romanos, pastor Giase, que Paulo coloca ali o que ele quer fazer, ele não faz, ele às vezes não tem domínio, quer fazer a coisa boa. Trazendo para a nossa temática, você imagina que o homem quer escolher a salvação. E o que Paulo está falando eu mesmo querendo, eu não consigo escolher, porque eu sou mau. Como é que nós vamos trabalhar com esse texto dentro do seu pensamento teológico? Mas eu não entendo que Paulo está falando de escolher a salvação ali. Paulo já era salvo. Ele não está falando, eu quero escolher a salvação, mas eu não consigo, o mal que é em mim. Paulo era um homem salvo. Ele já teve um encontro profundo com Cristo, teve a vida transformada. Ele está falando da escolha moral da vida, do dia a dia. Nós somos pecadores. A nossa relação com Cristo não muda o fato de que somos pecadores. A natureza humana é decaída, que começou lá em Adão. Isso não mudou. O que mudou é que a natureza humana é decaída, mas os que aderem à fé são regenerados. Paulo fala na carta aos Romanos que ele muda a transformação do pensamento. É a mente que é transformada. Novos desejos, novos valores. O bem que eu quero eu não faço, porque agora eu tenho novos valores. Antes de Cristo, eu não me preocupava com o bem moral. Eu fazia o que queria. Mas hoje eu quero o bem moral, mas minha carne, eu sou fraco moralmente. Aí eu não consigo, volta e meia, todos nós caímos. Porque a nossa humanidade é uma humanidade decaída. Então eu não vejo Paulo fazendo uma associação aí à salvação. O bem é a salvação, eu quero ser salvo, mas eu não consigo. Não, Paulo já era um homem salvo. Ele falou para uma igreja composta de pessoas salvas, a igreja de Roma. Ele está falando da condição moral. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque com o entendimento eu sigo a lei de Cristo, mas com a carne a lei do pecado. Ele está falando de pecado, não está falando de escolha de salvação. Então é dentro desse contexto que eu compreendo essa passagem do apóstolo Paulo. A gente não pode extrapolar isso para essa dificuldade de escolher coisa boa? Se ele não tem capacidade, depois de salvo, de escolher o bem, como é que, sem ser salvo, ele ia escolher a salvação? Não, mas eu acho que é uma coisa extraordinária da graça de Deus. Eu acho que a capacidade que o homem tem, vou usar o termo capacidade, certo? De tomar decisão, é algo que Deus concedeu ao ser humano. Quer dizer, nenhum ser humano por si mesmo pode se aproximar de Deus. Isso aí eu não sou contra o fato de que, humanamente dizendo, ninguém poderia se achegar a Deus por si mesmo. Ninguém. A ação é sempre de Deus, desde o Éden. Deus agiu para formar o homem, agiu para se revelar o homem, do começo, agiu para se revelar o homem através da sua palavra. Deus está no princípio da criação, no princípio da revelação, no princípio de salvação, ele está no princípio de tudo. E se nós temos a possibilidade de ir a ele, é porque começou nele. Ele nos possibilitou isso. Ele, pela sua graça, mesmo ser humano com a sua condição moral decaída, ainda assim, pela sua graça, nos deu essa possibilidade. Agora, isso não muda a nossa essência. Por que o bem que... Eu estou falando do bem moral. O bem que quero não faço, o mal que não quero pratico. Porque o fato de nos aproximarmos de Cristo pela fé não muda a nossa humanidade. O Evangelho não nos torna menos humanos, nos torna melhores seres humanos, mas não menos humanos. Melhores humanos, porque mesmo que a gente muitas vezes não consiga escolher o bem moral adequado, mas há o arrependimento, há a luta para continuar no caminho, há a luta para continuar se aproximando de Deus, não há uma conformação com a vida pecaminosa, há sofrimento com o pecado e a luta por se aproximar dele, ela vai continuar, ela vai crescer. Bem, então a minha compreensão é essa. Deus, isso eu concordo com o pensamento calvinista. Ninguém pode se aproximar de Deus por si mesmo. Mas se nós temos essa possibilidade, foi Deus quem nos deu. Então até isso começou nele, mas ele nos deu essa possibilidade. E voltando ao texto, uma coisa que eu
gosto no estudo da palavra é que a conclusão do texto tem que ser a partir dele mesmo. O Paulo está falando de decisão moral. Quem me livra com entendimento sigo a lei de Cristo, a carne, a lei do pecado. E ele já era um homem salvo. Então, não seria, na minha opinião, justo o contexto dizer que ele estava se referindo à escolha da salvação, uma vez que ele já é salvo. Boa. Pastor Ricardo, sim? Talvez a temática que o pastor Giase defende é principalmente numa questão da escolha, ou seja, a graça é colocada à disposição e o homem, então, decide por não aceitá-la, talvez até mais do que aceitá-la, né? Sim. Vai para o lado oposto, né? De recusá-la. De recusar, exatamente. Eu sei que o irmão não acredita muito nisso aí, né? Eu queria que o irmão comentasse um pouquinho para a gente, então, por favor. Certo. Me parece, aí me corrijam, posso fazer o reparo, mas há uma certa ideia de um conceito de graça preveniente aí, que é uma graça disponível. De Armínio, antes, né? Isso, de Armínio. É claro que nós não concordamos com esse entendimento de graça. A graça ela é dada e a graça ela é eficaz. Se Deus ele quer salvar, ele irá salvar. Então, a salvação ela depende apenas de Deus. Então, nós chamamos isso de graça eficaz. O homem ele está morto em seus delitos e pecados. Ele não pode reagir a Deus. Não há, na humanidade caída, nenhuma força em si só para poder levantar a mão e pedir socorro. Deus que ele habilita o homem a fim de que este possa ir até ele. E se ele faz isso, de fato, é eficaz, eficiente. Porque se uma pessoa que recebeu a graça for ao inferno, e quem trabalha muito bem com essa ideia, John Bick, no seu livro, agora me foge o nome, mas que a glória de Cristo é prejudicada na perdição, porque a graça não foi eficaz. Jesus quis salvar e não salvou. Então, houve uma frustração. Deus teve seus propósitos frustrados. E a soberania para o presbiterianismo, para a Bíblia, é muito cara, né? Deus quer salvar, ele de fato salvará. Reverendo Ricardo, até para a gente aproveitar um pouco dessa temática também, o pastor já colocou isso logo no início, da questão de que se o homem não tem essa escolha, seria uma injustiça o seu julgamento. Queria que o irmão comentasse um pouquinho também desse conceito da responsabilidade humana dentro do seu pensamento teológico, já que o irmão reforçou aí a questão da soberania, né? Certo. E o outro lado critica porque você só trabalha com uma e esquece da outra, né? Eu acho essa pergunta riquíssima porque ela mexe conosco, e ela mexe conosco por causa dos nossos pensamentos. Veja, Deus, ele é soberano e ele escolhe de maneira total. Ele tem esse julgamento, ele é soberano. Ele escolheu, por exemplo, Israel e rejeitou Esaú. Eu fiz porque eu quis. Ele diz isso em Romanos 9. Eu odiei Esaú, escolhi Jacó. Então, Deus ele tem este poder, essa prerrogativa, esse direito. Agora, a pergunta é por que damos tanto prestígio a moralizar esta questão? Eu acho que nosso caminho em pensar nisso seria interessante, porque eu vejo um certo romantismo e como que eu posso dizer, uma entronização do homem em relação a isso. Ou seja, eu não posso ser constrangido, eu não posso ser invadido. Mas espera aí, na Idade Média não existia esse tipo de questionamento. Então, o pensamento humano, ele progride. Hoje, na nossa era mais individualista, mais consumista, isso parece um agravo aos ouvidos, mas nem sempre foi assim. O que eu quero dizer é que, biblicamente falando, Deus tem toda a prerrogativa de escolher e Ele o fará. Nós somos criaturas de Deus e Deus é o Criador. Isso não é questionado. Há uma moralização disso mais por causa da época dos nossos períodos. Nós somos filhos do nosso tempo, do nosso século. Não podemos evitar, não transitar em meio à nossa modernidade. Mas eu creio que este incômodo é mais oriundo do nosso grande individualismo, que acaba indo para um consumismo e aí por aí vai. Posso fazer um pequeno... Por favor, por favor. Eu não entendo, eu entendo muito mais esse questionamento, esse conceito que eu coloquei, que eu adoto, do conceito de justiça, tem muito mais a ver
com o senso de justiça mesmo. Eu li um texto uma vez que Lutero disse assim, Deus é bom e é justo, é que na nossa mente não entende a justiça, nossa mente é limitada e não entende, por exemplo, Deus escolheu alguém para ir para o inferno. Então, é injusto porque a pessoa não teve a capacidade de decidir. Mas é injusto na nossa mente, não na mente de Deus. Mas eu não tenho outra mente. Eu não tenho como tomar decisão a partir de uma mente, ou de compreender conceito a partir de uma mente que eu não tenho. Eu acho que Deus age conosco a partir de nós mesmos, a partir dos nossos próprios limites. Ele não vai agir conosco a partir de um limite que nos ultrapassa. Isso também será um conceito injusto, na minha opinião. Eu acredito que eu tive um professor, não vou dizer nome, porque a questão não é claro, não é pessoalizar. Eu tive um professor que estava discutindo em sala de aula esse tema. E eu perguntei para ele, vamos imaginar que um criminoso, porque ele disse o seguinte, ele falou assim, quando eu mexo a mão assim, não sou eu que estou decidindo isso, Deus está por detrás de mim, querendo que eu faça isso, até eu mover minha mão. E aí eu perguntei para ele assim, eu citei para ele de um caso no Rio de Janeiro, de um criminoso que entrou numa casa e destruiu uma família toda de uma forma brutal. E eu falei assim, foi Deus que fez isso por detrás do criminoso? Ele falou sim, só que a gente não pode dizer isso na igreja. Esse Deus é diferente do meu. Esse Deus é diferente do meu. Como Deus me pede para ser justo e bom, e por detrás de mim me faz fazer o mal e depois me pune por isso, quando ele me fez fazer o mal, eu executei o mal porque não tive escolha e depois ele fala, e agora eu vou te punir por isso. Quer dizer, eu não creio nesse Deus. Eu não creio nesse Deus. Eu creio num Deus que é justo e bom e ele compartilha conosco a sua bondade, que são aqueles conceitos dos atributos comunicáveis e não comunicáveis. O amor de Deus é um atributo comunicável. O ser humano, porque ele decidiu isso, nós não podemos amar como ele, mas nós podemos amar porque ele nos comunica essa capacidade. Então, a minha forma de compreender a justiça de Deus é isso. Agora, isso não interfere na soberania dele, concordo plenamente. Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Ele é livre. Ele faz o que ele quer. Mas a história de Jacó e Esaú foi pontual com propósitos específicos. Ele não fez isso com todos os outros filhos de Jacó, os outros filhos os outros patriarcas bíblicos, né? A história que a gente vê que ocorreu com o faraó, no coração de faraó, que Deus manipulou o coração de faraó. Libertou o povo, não liberta. Sim, mas isso aconteceu em uma situação específica para ele se revelar, dentro de um contexto politeísta, a soberania dele sobre todos os outros deuses. Mas ele não fez isso com todos os faraós, não fez isso com todos os líderes e reis de outras nações que eram inimigas da nação de Israel. Não, os atos de Deus, em casos como esse, são pontuais específicos para revelar aspectos do caráter dele, da soberania dele para o mundo, e é evidente que ele pode fazer isso. O fato de eu crer no livre-arbítrio, usando esse termo, não significa que ele não tenha autonomia, autoridade, falando, esse eu não quero. Ok, ele faz o que ele quer, mas dentro de conceitos gerais que eu compreendo, do conceito bíblico, da teologia, da moralidade, do amor de Deus, como a Bíblia revela, e da forma como ele se manifesta, do trabalho dele, da forma como ele agiu com o seu povo, o povo de Israel. Deus escolheu Abraão, ok? Ele escolheu. Mas o que ele diz para Abraão em Gênesis 12? As outras nações vão ser abençoadas por você. Deus escolheu Israel como povo exclusivo, mas Deus já estava pensando nas outras nações. E Paulo trabalha com isso em Romanos 11. Israel estava aqui, os gentios estavam aqui. Aí Paulo fala, Deus colocou todo mundo debaixo do pecado, nivelou para usar de misericórdia com todos. É o que Paulo fala. O gentio não cria, passou a crer, ficou aqui. O judeu não creu, desceu. Todo mundo na mesma condição. Agora Deus usa de misericórdia com todos. Enfim, tantas outras passagens bíblicas para você compreender a linha da minha reflexão. Do raciocínio, claro. Não é, Ricardo? Eu acho que o pastor já tocou em um outro conceito que aparece também, que é essa questão do problema do mal aí, né? Vamos lá. Duas temáticas visitadas pelo nosso irmão Geazi. Foi um bom percurso. Eu vou pegar dois temas. Primeiro,
para entender, para que você também que está assistindo nos entenda como o sistema presbiteriano, eu estou usando o sistema como um tipo de regramento. Nós todos aqui conhecemos teologia, deixa eu fazer um parênteses, nós usamos algumas regras que às vezes nem sempre estão claras. Eu estou tentando aqui deixar algumas claras, fecha parênteses. A questão do homem ser justo ou injusto. Isto é injusto para o homem. Esta expressão dentro da nossa visão bíblica, não tem que ser modelado ou modulada. Por quê? Porque o homem, ele merece ir para o inferno. Todo homem, a humanidade é injusta. Nós somos classificados como os filhos da ira. Então, ninguém vai ao inferno de maneira injusta. Todos que vão para o inferno estarão lá justamente. Ninguém vai levantar a mão e dizer, olha, eu não sei o que aconteceu, houve um engano, eu estou aqui no inferno e não é o meu lugar. Não, isso não vai acontecer, né? Porque a declaração de que o que de Deus se revelou está na natureza, então todo homem tem o conhecimento de Deus, e de que há também um testemunho interno, como Romanos 2 diz que Deus colocou a lei no coração do homem. Ponto. Isto é a revelação de Deus que foi dada e o homem negligenciou. Então, quando Deus elege alguns para a salvação, ele não está sendo injusto em escolher alguns, selecionar alguns e mandar os outros para o inferno. Não é esse ponto de vista. Deus está sendo misericordioso, porque está exercendo a sua graça para eleger um povo que, por direito, deveria estar no inferno. Este é um tema. A questão da injustiça acerca de Deus é um tema bastante visitado na literatura, sempre bastante... a gente entra nele com bastante organicidade, né? A gente gosta porque isso mexe com o nosso dia a dia. Por exemplo, tanto eu quanto qualquer um dos irmãos aqui fica estarrecido com a criminalidade brasileira, né? Nós vemos coisas terríveis, que até indizíveis, impensáveis. Mas o que nós dizemos acerca disso? Estas pessoas que praticaram atos indizíveis são agentes morais responsáveis e serão punidos por Deus. E já estão sendo punidos por aqui, porque de Deus ninguém se escarnece, o que o homem plantar, isso se fará. Então já há uma punição inaugurada nesta presente era, embora não exaustivamente. Então estas pessoas, e aí coloca quem você quiser, ladrões, violentos, eu vou parar por aqui, são agentes responsáveis, moralmente culpáveis e serão reportados, se reportarão a Deus no dia do juízo, vão pagar por isso. Agora, Deus utiliza esses agentes. Como? Nem sempre é visível. Eu vou colocar uma figura só para tentar materializar essa discussão, que é a figura de Judas. Judas foi uma figura que foi designada para trair a Cristo. Ele foi escolhido para isto, né? Lá em João, no capítulo 17, Jesus diz, olha, eu não perdi, estou fazendo uma abordagem do texto livre, tá? Não perdi ninguém, a não ser Judas, né? O filho da perdição, para que se cumprissem as Escrituras, né? E Jesus achava isso tranquilo? Não. Ele responsabilizou Judas moralmente pela sua escolha quando disse, olha, o Filho do Homem vai, mas ai por meio daquele por quem ele vai. Judas, ao mesmo tempo designado e ao mesmo tempo moralmente responsável. O que o presbiterianismo entende é que nós não conseguimos unir esses dois fatos, mas que as Escrituras declaram. Então, Judas, ele é uma pessoa designada para aquela função, e responsabilizada por Deus, como todos nós. E aqui eu preciso fazer uma diferenciação do nosso querido irmão Jazi, de que nós não vemos isso como um expediente pontual. Isto é um padrão. Deus julga toda a humanidade. Porque pense comigo, se Deus não está governando o mundo, utilizando todas as criaturas e tudo que está disponível à criação, quem está? O homem? A natureza? O acaso? A sorte? Não, Deus. Deus dirige. Agora, isso não quer dizer que eu, como ser humano, tenha a clareza de uma leitura precisa dos agentes morais. Só para fechar, porque acho que falei demais, mas Jó, por exemplo. Jó, ele é uma figura interessante, porque o leitor, quando abre o livro de Jó, ele é declarado o que está acontecendo, mas Jó morre sem saber. Ele não sabe que tudo aquilo foi ocasionado por causa de uma disputa cósmica, praticamente assim, estou fazendo um jogo de palavras. E ele morre sem saber, assim também como nós iremos morrer sem saber de muitas coisas que aconteceram aqui. Essas disputas. Estava aí vasculhando aí, pastor, quer fazer alguns comentários? Sim, eu só pontuei aqui duas coisas que eu preciso esclarecer. A primeira é que eu concordo
que uma pessoa ser condenada por Deus, todo homem é justo. Não é a injustiça que eu abordo, não é nesse sentido. A justiça que eu abordo é o seguinte: se Deus me condiciona, vou usar esse termo, talvez não seja mais adequado, mas vou usá-lo, não me veio outro, a praticar o mal, depois ele vai me punir porque eu fiz algo que ele já tinha me condicionado a isso. É esse o conceito de justiça. Não estou falando da pessoa ser punida. A salvação é sempre graça. Sempre. A graça, ela é indiscutível. A graça é completa. Mas, para mim, a graça, ela não começa após a salvação, a adesão por Cristo. Ela começa antes, com a possibilidade que ele me dá de conhecê-lo. Então, assim, a graça não se manifesta, não é plena somente depois, ok, eu aceito Jesus, estou no caminho da salvação, estou salvo, ele me tirou da condenação. Então, a graça, ela é completa. Ela é completa, mas já começa antes. Ela já começa antes. Quando os apóstolos, começando com os apóstolos, Jesus os envia pelo mundo inteiro, é a graça de Deus pelo mundo inteiro. Então, o mundo inteiro já recebeu a graça antes de receber a mensagem do Evangelho, porque Deus já tinha distribuído a graça através de seus apóstolos. Depois da igreja, depois do período da dispersão, quando Tito, em 70, destruiu a Jerusalém, matou mais de 1 milhão de pessoas, os judeus foram expulsos de sua terra, foram pelo mundo inteiro, e nisso que foram pregar o Evangelho, a graça de Deus se manifestou, mesmo nessa desgraça, já pensando no bem da humanidade que não tinha. Então, é nesse sentido que eu falo da graça e da justiça. Se todos perecermos, é justo, porque todos somos pecadores. Mas uma vez que o conceito é aquele, como o exemplo que eu dei do professor, ele me programa antes para fazer toda a sorte de mal. E depois ele vai me punir porque eu fiz algo pelo qual já estava programado, quando foi ele que me programou. Isso não considero justiça. E a questão, quando eu utilizei do exemplo de Jacó e Esaú e do faraó, não estou... Ele não está tratando do juízo que é pontual. Eu estou falando de ações pontuais. Ações pontuais. Tanto é que, no caso como o de faraó, foi único, não conheço outro. Pode ser que em outra situação a gente possa associar, mas de um modo geral, como aquilo, só foi único. Agora, por que ele fez? Porque ele quis, ele pode, ele faz o que ele quer dentro dos seus propósitos. Por que ele escolheu Jacó e Esaú? Ele escolheria um dos dois, ele ia escolher. Agora, mesmo assim, a graça não foi negada a Esaú. Esaú poderia, os seus descendentes poderiam depois se voltar para Deus, como até o mesmo caso de Judas. Vou usar o exemplo do meu querido irmão. Qual foi a diferença entre Judas e Pedro no ato da traição? Nenhuma. Falando moralmente. A consequência é ok. Jesus foi para a morte por causa de Judas. O ato moral de Judas e Pedro se equiparam. A reação dos dois após é que se diverge. Judas poderia ser restaurado? Sim, eu sou seguro disso. Se tivesse a mesma atitude de Pedro. O texto bíblico diz que Judas teve remorso e se suicidou. Pedro chorou amargamente arrependido e mudou de vida. Então, a questão, o ato, moralmente falando, foi inadequado os dois no mesmo nível. Os dois traíram o Senhor. Só que um só teve remorso e se suicidou. O outro se arrependeu amargamente, chorou e mudou de vida. Então, mesmo aí eu vejo o elemento da graça de Deus que oferece a todos a capacidade de decidir em relação a ele. Inclusive, estou tentando aqui no Vejam Só, já tem um tempo já esse texto de Judas, porque a palavra grega ali, ela vem da raiz de arrependimento também, não só de remorso, né? Sim, mas é porque a atitude dele não demonstra arrependimento. A palavra, ela pode servir a tanto uma coisa quanto a outra, ok. Só que a atitude após o que está escrito demonstra que foi remorso, não demonstra que foi arrependimento, o que é diferente do caso de Pedro. Mas aí a gente ainda não consegue discutir, porque não consegue achar o outro lado, né? A maioria vai dessa linha. Não conseguimos achar alguém que defenda ao contrário também, mas é uma temática muito interessante. Reverendo Ricardo, a explicação do pastor Géssio faz sentido. O texto bíblico traz casos pontuais. Isso não significa que é para todo mundo. Dá para aplicar para todo mundo essas questões que a Bíblia pontua
de maneira específica para contar a história do povo, por exemplo, o caso de Faraó, que é muito emblemático, né? Endureci o coração de Faraó, o próprio caso de Judas, né? O filho da perdição, escolhi para isso e tudo mais. Não são casos pontuais, Severino? Muito bom. Esta parece a leitura que fica, mas não é. Você pode ver que há um padrão aí. Por exemplo, Davi, quando ele foi fazer um censo, ele estava errado em fazer isso. E aí a Bíblia diz que Deus o incitou a fazer incitou a isso, e Crônicas vai falar que foi o inimigo, né? Satanás. Então, há sim um Deus enviando forças para, por esses agentes maus punirem. Nós vemos isso também em Deus tratando com Acabe por meio do profeta Micaías, dizendo, olha, quem é que vai ser aqui da Assembleia o espírito que vai enganar Acabe? Eu vou lá. Então, a Bíblia demonstra, por mais de outras formas, que Deus ele usa agentes maus para benefícios da glória do seu nome. Agora, me preocupa, sobre a argumentação do nosso irmão Jazi, esses conceitos que são bastante sofisticados e, por vezes, podem lançar luz às Escrituras. E eu preciso pontuar isso, eu sei que não foi a intenção. Mas a moral ela está subordinada às Escrituras. Então, assim como também a ideia de graça. Até tem um conceito mais reformado, por assim dizer, da reforma da Holanda, que quem vai trabalhar isso é Abraham Kuyper, que é a graça comum, que é a graça para toda a humanidade. Eu tenho reservas com isso. Não que eu não veja a graça de Deus. O sol nasce para justos e injustos, há toda uma justificativa. Mas a graça, quando ela vem ao homem, ela vem de uma maneira para salvar o homem. Nós estamos falando aqui sobre salvação. A salvação entendida pontualmente como ser salvo em Cristo, como também como processo de santificação. Por isso que Paulo utiliza desenvolver a vossa salvação. A salvação como sinônimo de santificação. Então, a graça de Deus está sobre os eleitos e as eleitas de Deus. Eu tenho dificuldade em ver a graça de Deus sobre o ímpio, sobre alguém que está ali servindo ao Deus desse século, morto em seus delitos e pecados, embora ele seja um beneficiado das graças de Deus no mundo, que está sofrendo por causa desse pecador, porque o mundo está sofrendo, mas mesmo assim ele está sendo beneficiado pela criação de Deus, e eles serão todos responsabilizados por isso. Então eu vejo um pouco com preocupação. Quando as Escrituras elas falam algo, ainda que moralmente possa me parecer distinto do meu padrão moral, eu preciso subordinar ao texto. Então, eu me calo ou tento ver isso para não colocar nem as Escrituras nem Deus no banco dos réus. Eu não estou dizendo que nosso irmão está fazendo isso, estou usando o extremismo, tá? Só estou pegando o seu pensamento e levando ao extremo. Isso, para mim, é mais preocupante. Então, eu prefiro ficar com a tensão entre Judas, Faraó, os contemporâneos de Ló, os contemporâneos de Noé, que são personagens que não experimentaram o favor de Deus conforme os seus antagonistas santos, né? Como demonstração de um padrão. Deus trata a humanidade dessa maneira. Sim. Quer comentar bem rapidinho para a gente encerrar o bloco? Não, bem rapidinho. Eu entendo que Deus não muda a sua essência, o caráter, mas ele não é engessado na sua forma de agir. Okay? Somente para dizer isso, o caráter dele não muda, mas ele não é engessado. Ele é livre dentro de si mesmo, dentro da sua própria moralidade. Sim. Nós vamos precisar encerrar esse bloco. Nosso tempo passa muito rápido, né? Mas no próximo bloco nós vamos ter um tempinho ainda para considerações finais sobre a temática e principalmente uma aplicação para quem nos assiste. Às vezes parece conceitos tão distantes, está lá no mundo da teologia, o que isso tem a ver com nós? Aí o pessoal pensa, nada. Não, mas tem a ver, tem muito a ver. E aí meus convidados vão oferecer uma aplicação do tema para você, porque isso, obviamente, que precisa ter alguma alteração na sua vida prática, tá bom? Na sua caminhada. Deixa eu, bem rapidinho aqui, mandar alguns abraços para toda a galera que está nos acompanhando. Olha lá, ó. Márcio de Araújo Barbosa, Ângelo Barros, Maria Aparecida, Cledson Costa, Juliano Prazeres, Endrel Menezes, Aline Rocha, Alessandro e o Kelvin. Toda essa galera tá lá no Facebook também, né? Tem mais gente lá.
Essa foi a galera que mandou lá os nomes lá também. Vou até aproveitar e pegar um comentário aqui do pessoal lá do Facebook, o Valdomiro Vieira. Ele falou assim, ó, o salvo em Cristo não tem livre-arbítrio. Obrigado, Valdomiro. Depois você podia até pontuar um pouquinho melhor ali, mas ele só comentou lá, obviamente, em cima da temática aqui, ó. Deixa eu agradecer também, ó, Renato Júnior, Walter Júnior, Bruno Reis e o Alex Calisto. Essa é a galera que estava lá no Instagram também e comentou, respondeu a nossa enquete. Inclusive, a maioria do pessoal que comentou lá falando que o que o homem faz é rejeitar ou aceitar a graça, tá bom? Então, que a graça pode ser resistível. Foi assim, a maioria dos comentários foi nessa linha, que a graça está disponível, que o homem não tem papel, né, na salvação, mas o que ele faz é aceitar ou rejeitar a graça de Deus, né? Que a graça já estaria disponível. Obrigado aí também a participação de todo mundo aí, tá bom? Para encerrar o bloco, deixa eu colocar aí para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia, quer aprender, quer se aprofundar, quer se capacitar, procure pela Agrade. Parceira aqui do Vejam Só, são mais de 20 anos de caminhada e é um lugar que a gente recomenda para que você possa ou iniciar ou complementar os seus estudos na área da teologia. Código 11 3115-0819, anota, em horário comercial você liga, tira todas as suas dúvidas, que com certeza você vai se enquadrar em algum formato modelo e vai poder estudar na grade também, tá bom? Assim como Vejam Só, a HIT também está em todas as plataformas aí da internet, redes sociais. Se você gosta da emissora, gosta da programação, quer saber mais sobre os nossos programas, acesse o site que aparece aí ou procure em qualquer rede social que você vai localizar a HIT também, tá bom? Tudo lá, muita foto dos bastidores, muita interação, mande o seu comentário, mande a sua dúvida, mande o seu elogio. A crítica você não precisa mandar, tá bom? Não manda, deixa ela lá. Tô brincando. Pode mandar também, que a gente conversa e vai ser bacana também poder melhorar a partir dos seus comentários, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa, nosso bate-papo hoje falando e estudando, né, se aprofundando nesse tema sobre o arbítrio e a participação, obviamente, do homem no plano de salvação. Recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Geazi Costa e o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa. Pastor Geazi, normalmente a gente faz isso no começo do programa, acabei passando aqui, peço desculpas ao irmão, mas vamos aproveitar agora esse comecinho de bloco para falar do seu trabalho também. O irmão está trabalhando com a Bíblia King James. Comenta um pouquinho para a gente, por favor. Sim, eu sou comentarista dos livros da Bíblia com base na tradução King James atualizada, que é uma tradução da Abba Press e da Sociedade Bíblica Ibero-Americana. Havia um teólogo batista brasileiro muito competente, pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, que começou a fazer esse trabalho, mas infelizmente ele faleceu e a Abba gentilmente me pediu para continuar. Então eu já fiz o comentário de Apocalipse, Efésios, Daniel, Naum, Abacuque, Sofonias. Terminei agora o comentário de Mateus. Então eu incentivo as pessoas que participam a procurarem esse material, comentário pastoral da Bíblia King James atualizada. O Oswaldo Paião, que é o diretor da Abba Press, vai estar aqui no futuro próximo e ele vai sortear a Bíblia King James. E ele até disse que quem quiser concorrer é só mandar um e-mail para kingjames@terra.com.br, ok? Um recado dado aí, mas só para falar também desse privilégio de escrever os comentários bíblicos de cada livro da Bíblia. Eu acho que nunca é demais, livros nunca são demais, e sempre um novo olhar, ele é sempre importante, sempre bem-vindo. Sem dúvida. Aí dado o recado também,
e fica a indicação para você que nos acompanha. Vamos rapidinho, só dar uma moral para quem nos acompanha, nos assiste, aí na sequência nós já vamos para aqui para as considerações finais e aplicação, tá bom? Nós vamos dar aquela moral para você que manda a sua foto, todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente aqui do Vejam Só. Como é que você faz para mandar a foto? Pelo Instagram ou pelo Facebook? Escolha, @programa Vejam Só, se você preferir é nosso perfil no Instagram, ou facebook.com/programa Vejam Só. É só colocar lá Programa Vejam Só que você vai localizar. Está assistindo agora o programa, faz uma selfie ou tira uma foto, né, do formato que você preferir e encaminha para a gente. Nome, cidade e estado. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer ao presente que eu vou mostrar na sequência. Primeiro, vamos mostrar as fotos. E a primeira delas vem lá de Recife, capital do lindo estado de Pernambuco. Quem vai aparecer aí para você é o Emerson Andrade, nosso telespectador. Tá aí o Emerson acompanhando o Vejam Só. Emerson, meu irmão, obrigado. Deus abençoe muito sua vida. Toda a galera aí de Pernambuco, do Nordeste, que participa demais aqui do Vejam Só. Próxima foto é lá de Minas Gerais, Lagoa Santa é a cidade. Marília Carrão Machado é a nossa telespectadora. Tá aí a Marília. Obrigado, Marília, pelo carinho. Deus abençoe muito sua vida e a sua casa, minha irmã. E nós encerramos as fotos de hoje lá no Rio Grande do Sul. Venâncio Aires é a cidade e o telespectador é o Samuel Elias. Samuel, que é muito parceiro, carinhoso, me manda muita mensagem. Samuel, obrigado, meu irmão. Deus continue abençoando muito a sua vida. Ele assiste demais o Vejam Só, está sempre comentando e sempre me elogiando. Eu fico muito feliz. Obrigado, viu, Samuel, pelo carinho, meu irmão. Deus abençoe. Todo mundo que mandou a foto vai concorrer a este presente aí, ó. Fomos Planejados. Livro de autoria do professor Marcos Eberni. Você que gosta do estudo científico sobre essas questões da criação, do plano de Deus, o livro de Gênesis. É bênção, irmão. Vou mandar aí na sua casa uma edição de capa dura, autografada pelo professor Eberni, tá bom? Manda a foto que você vai concorrer ao presente. Certo? Dado o nosso recado, vamos às considerações finais. 3 minutinhos para cada um, tá bom? Reverendo Ricardo, vou começar com o irmão. Considerações finais e aplicação. 3 minutos marcados no cronômetro. Vamos lá. Muito bem. Primeiro eu quero agradecer meu convite que foi dado. É muito bom estar aqui e poder ajudar o povo cristão pensando nesses temas teológicos que, na verdade, não estão tão distantes, eles podem ser aproximados. Eu acho que o programa visa isso, então está de parabéns. Quero agradecer também a Jazi, nosso irmão aqui, tão civilizado, apresentou conceitos sofisticados de uma forma muito simples. Deus continue abençoando o irmão. E acho que a ideia do debate é sempre tentar elevar, né, para vocês, elevar o clima teológico e também, ao mesmo tempo, traduzir isso em aplicações para a vida. Eu acredito que uma das aplicações que tocam fundo no coração daqueles que estão nos ouvindo é em relação à dor. Então, eu acredito que você, como todo brasileiro ou brasileira, deve estar sofrendo algo como cristão e cristã. Nós estamos num mundo caído, um mundo que é regado de aflições e geralmente temos que lidar com a dor, ou da dor da perda de um ente querido, ou uma perseguição injusta no trabalho, ou talvez de algum outro infortúnio. E a predestinação, a ideia de que Deus mantém os seus, ela nos consola, sabendo que estes expedientes são temporais, isto vai passar e isto tem, de uma maneira que nós desconhecemos, vai render glória a Deus e vai fazer de você uma pessoa mais parecida com Jesus Cristo. Então, esta é a mensagem da doutrina cristã dentro dessa doutrina do livre-arbítrio. Embora nós não consigamos escolher, o Senhor escolheu você para fazer parte do povo dele. Não desista, mantenha a cabeça firme, o Senhor é com você. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, viu, reverendo Ricardo, pelo carinho. Espero que o irmão tenha curtido. Volte outras vezes. Os contatos do irmão à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram. Pastor Giaz, a palavra está com o irmão também. 3 minutinhos, por favor. Ok. Primeiramente, eu agradeço mais uma vez pelo honroso convite. Para mim é um privilégio estar aqui. E a ideia não é debater no sentido de ser vencedor ou perdedor. A ideia é proporcionar novas possibilidades de reflexão. Eu acredito que isso aconteceu aqui, eu agradeço o meu querido colega. Eu só preciso dizer 2 coisas em relação ao texto bíblico, que agora, infelizmente, está fora do debate, né? Mas o apóstolo Paulo disse a Timóteo que é desejo de Deus que todos os homens se salvem.
E eu não entenderia ele desejar que todos se salvem e escolher alguns. Se ele deseja que todos se salvem, ele oferece a todos a mesma possibilidade. Isso, para mim, é a graça universal. E o apóstolo João, em João, texto clássico, o resumo de toda a Bíblia, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não todo aquele que foi escolhido, todo que nele crê, porque ele amou o mundo, não pereça, mas tem vida eterna. É na abrangência desse amor e dessa graça que eu desenvolvo a minha teologia. Que Deus abençoe a todos e que a gente siga firme no caminho da fé. Vale a pena. Amém. Obrigado, pastor Geazi, também pelo carinho, pela atenção com o programa, reservar um espacinho na agenda para estar com a gente aqui. Os contatos do pastor Geazi também à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Acessa lá que está tudo lá à sua disposição, tá bom? Antes de encerrar, vamos colocar aí na tela o resultado da nossa enquete e nós perguntamos lá para você o seguinte: o homem exerce alguma influência no projeto de salvação? 55% responderam que sim, exerce. 45% respondeu que não exerce. Quase um empate técnico, né? 5 para lá, 5 para cá, desce, tira, subtrai, né? Margem de erro, é a margem de erro. Obrigado, meu, você que votou, que participou, que deu a sua opinião. Felizmente a gente não conseguiu colocar aqui com calma todos os comentários também, o nosso tempo passa muito rápido. Mas eu quero agradecer demais a você que nos acompanhou, que deu o carinho da sua audiência e da sua participação, tá bom? Vejam só, é sempre preparado e feito com muito carinho para você que nos acompanha. Encerramos a edição de hoje, mas a nossa oração e, obviamente, se Deus permitir, que amanhã nós estejamos aqui de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Forte abraço e até lá!